nos acompanha nessa reflexão. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. O ser humano ele possui um complexo e preciso sistema de comunicação, a fala, as palavras. Nenhum outro ser vivo possui algo assim. Claro que eles se comunicam, mas se comunicam de uma forma muito mais simples, básica e essencial. Se comunicam por meio de sons, de movimentos e até por meio de cheiros. Mas o ser humano não. O ser humano ele consegue estabelecer longos e complexos diálogos com outras pessoas. O ser humano consegue expressar sentimentos, pensamentos, ideias, conceitos, abstrações e uma infinidade de coisas por meio da fala, por meio das palavras. Não fossem as palavras, nós não teríamos chegado onde nós chegamos com o conhecimento, com a tecnologia, com os recursos em geral, com as artes e tantas outras coisas. Não fossem as palavras, talvez nós nem existiríamos, pois a história da criação nos revela que Deus criou tudo por meio da palavra. Deus disse e as coisas aconteceram, as coisas surgiram. Disse Deus, haja luz, e a luz passou a existir, e assim com todas as outras coisas. Você pode verificar isso lá em Gênesis capítulo 1, nas primeiras palavras da Bíblia. As palavras também nos dão um senso de identidade, por meio das palavras, do conjunto de palavras, do jeito como elas são pronunciadas, por meio dos idiomas, nós criamos identidade, vínculo com um determinado grupo de pessoas. As palavras, elas também contam a história, elas nos dizem de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. As palavras, elas formam e mobilizam nações, elas estabelecem diretrizes e nos dão uma infinidade de possibilidades. Falar das palavras e falar de tudo o que ela representa é um desafio muito grande e eu não quero esgotar o assunto, mas apenas trazer à tona para a nossa reflexão o fato de que as palavras elas são importantes e é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com elas. Cuidado ao ouvi-las, cuidado ao escrevê-las e cuidar da forma como nós falamos. Elas precisam ser usadas de forma adequada, pois as palavras elas também podem ser usadas para o engano, para a destruição e para matar. Assim como as palavras elas também geram vida e nos possibilitam muitas coisas, mas elas também podem gerar destruição. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, ele diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quanto maior o número de palavras, maior é o risco de engano. Quanto mais alguém fala, maior é o risco de falar bobagem. Assim como no trânsito, quanto maior a quantidade de veículos numa rodovia e quanto mais rápido eles trafegam, maior é o risco de acidente. Assim também é com as palavras. Quanto mais palavras são ditas, escritas, pronunciadas, maior é o risco de engano. Como diz o velho ditado, em boca fechada não entra mosquito. Esse é um ditado que todo mundo conhece, né? Às vezes é preferível ficar em silêncio do que falar muito e acabar falando coisas que não se deve. Então cuidado com as muitas palavras, seja no falar, seja no ouvir. As palavras elas são fáceis de serem manipuladas. As palavras elas podem ser construídas conforme alguém bem entender. E há pessoas que possuem grandes habilidades com elas. Claro que algumas pessoas a usam para o bem, mas outras a usam para o mal. Nós temos os poetas, escritores e oradores, os quais prestam um serviço enorme para a vida e para o nosso bem. Mas também há aqueles que possuem essas habilidades com as palavras e as usam para
para manipular e usam para finalidades obscuras. Certamente você já ouviu aquela expressão que diz papel aceita tudo, que é uma referência ao fato de que nem tudo que está escrito é verdadeiro, não é só pelo fato de que está ali escrito aquilo é verdadeiro, mas não só as palavras escritas precisam desse cuidado, também as palavras faladas precisam desse cuidado e as palavras pronunciadas apenas oralmente possuem até um maior poder de influência do que as palavras escritas, porque na palavra oral há entonação de voz, efeitos sonoros e gestos que dão muito mais vida à mensagem. As palavras elas podem nos fazer sorrir, elas podem nos emocionar, elas podem nos inspirar e impulsionar, mas também elas podem nos enganar e nos desviar da verdade. Não basta as palavras criarem um efeito em nós, gerar uma reação em nós. Elas precisam ser corretas, verdadeiras e sensatas. Mas como reconhecê-las? Ouça o que diz o apóstolo Tiago: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. A sabedoria ela não está no falar, mas no fazer. As palavras necessitam de demonstração prática. Este é um bom jeito de avaliar se aquilo que estamos lendo ou ouvindo é verdadeiro. Por exemplo, a palavra de Deus não apenas diz que Deus criou o mundo. Nós temos um mundo à nossa volta que é prova disso, de que isso é verdade. A palavra de Deus não apenas diz que as pessoas podem ser curadas. Temos inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas. A palavra de Deus não apenas diz que Deus existe, temos Jesus como prova de sua existência. A palavra de Deus não apenas diz que nós seremos salvos, nós temos a cruz, a morte de Jesus e a sua ressurreição como prova de que será assim. As palavras, para serem verdadeiras, elas precisam ser confirmadas pela ação. É claro que aqui não estou falando das questões da ficção, da poesia, que elas têm um caráter diferente, mas eu estou falando em questões para a nossa vida, que servem como orientação e norte para a nossa vida, aquilo que as pessoas falam no dia a dia, aquilo que as pessoas escrevem como forma de instruir, ensinar ou falar as coisas. Essas coisas necessitam de comprovação prática. Assim como o dinheiro, para ter valor, ele precisa estar vinculado a uma riqueza, a um bem material, assim também as palavras precisam estar vinculadas a algo concreto. O problema do dinheiro falso não é a má qualidade da impressão ou a má qualidade do papel. O problema do dinheiro falso é que ele não está vinculado a uma riqueza, porque o papel mesmo, o dinheiro verdadeiro, o valor dele não está naquele pedaço de papel, mas a riqueza em que ele está vinculada. Se alguém diz que fez alguma coisa, isso só será verdadeiro se de fato ele fez aquilo. Se alguém diz que vai fazer alguma coisa, isso só será verdade se ele fizer aquilo. Por mais que ele seja convincente na sua fala, as palavras não terão validade se não forem comprovadas. Este é um princípio muito importante durante a campanha política que estamos entrando agora nos próximos dias. Certamente ouviremos muitos discursos, muitas promessas. Alguns discursos certamente serão muito bonitos, empolgantes e sedutores, mas é preciso verificar se esse discurso, essa promessa, é algo aplicável na prática. Olhe para o histórico da pessoa que está falando isso. Olhe se ela já fez alguma dessas coisas que ela está dizendo que irá fazer.
Esse princípio também é muito importante, até mesmo ao ouvirmos o Evangelho, porque o Evangelho não é só palavra, o Evangelho também é ação. A palavra de Deus não é apenas palavras ao vento, é palavra confirmada pela ação, por tudo aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda vai fazer na história, no mundo. Então, por isso também a pregação do Evangelho, ela não pode se restringir a discursos, porque discursos, de certa forma, são fáceis de serem elaborados. Quem tem habilidades com as palavras consegue produzir belos discursos que soam bem aos ouvidos, fazem cócega no ego e podem fazer as pessoas se emocionar, sorrir, mas também essas palavras, elas precisam ser concretas, elas precisam ser aplicáveis, elas precisam de comprovação. A palavra de Deus, ela precisa ser demonstrada também pelo bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. A sabedoria não está no muito falar, a sabedoria está no fazer, no comprovar aquilo que fala. Portanto, coloque um filtro nos ouvidos e um freio na língua, pois muitas palavras podem resultar em muitos enganos. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.